subsídios. Lições Bíblicas Adultos. Olá, sejam bem-vindos ao canal EBD Interativa, canal da sua escola dominical, do seu aprendizado da lição da CPAD. Lição número 12, a urgência do discipulado. Qual a importância do discipulado, o porquê da urgência que vamos entender nessa lição de número 12. Antes de continuar, me permita te convidar a fazer sua inscrição no canal EBD Interativa para ser notificado dos próximos vídeos, para que você possa receber importantes lições e comentários que com certeza ajudarão no seu aprendizado, também em sua preparação de aula, para fazer uma escola excelente com qualidade na presença do Senhor. A nossa lição número 12 está baseada no textuário: portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Evangelho escrito por Mateus, evangelista Mateus, para os judeus, para mostrar que Jesus de fato é rei, e aqui ele registra as palavras de Jesus, sobre o ide, ou seja, indo por onde passar, ensinai todas as nações. Olha que interessante, ainda por cima batizando-as. Vale lembrar que batizar ou batismo é uma das ordenanças da Igreja de Cristo. Duas ordenanças principais: ceia do Senhor e o batismo. E aqui em Mateus 28 está: indo, vai e faça o ensino e o batismo. Verdade prática. Chamamos de discipulado na fé o aprendizado de um discípulo por meio do seu mestre na igreja, para ajudar a desenvolver o seu crescimento espiritual. É verdade que quando a pessoa aceita Jesus, ela é salva, ela tem a sua remissão dos seus pecados, sim, mas essa pessoa ainda vai precisar de uma orientação, de alguém que o acompanhe, para que ela possa criar raízes, se firmar em Cristo Jesus. E isso vai acontecer por meio do discipulado. Algumas igrejas acreditam que 3 meses de discipulado, 1 ano de discipulado, pode garantir que uma pessoa possa ficar firme e ter raízes. Mas deixa eu lembrar algo com você aqui. Jesus discipulou diretamente 12 apóstolos, que é chamado de discípulos, depois apóstolos, por 3 anos. E no final de 3 anos, praticamente, Jesus fala com Pedro: Pedro, quando você se converter, conforta teus irmãos. Olha que interessante, quase 3 anos. Como que 6 meses ou 1 ano pode dar raízes para alguém, ou pode de fato garantir uma conversão, no sentido de mudança de comportamento? Então a lição número 12 vem nos trazer a necessidade de voltarmos às raízes, discipular, levarmos a sério o discipulado, e o quanto antes discipular pessoas, para que elas tenham um crescimento espiritual. Então é um texto bíblico. Interessante que nós temos vários dons espirituais, seja em 1 Coríntios 12, Efésios 4, Romanos 12, e outros dons espalhados nas Escrituras. E um desses dons, que é o caso lá de Romanos, diz que a alguns foi dado a capacidade, o dom, de ensinar. Mas aquele que o faça ou vai fazer, faça com esmero, com dedicação. Até porque ensinar alguém, discipular alguém, é algo muito trabalhoso. Mas é um presente que Deus nos dá, de sermos usados por Ele para capacitar, para formar, para treinar outras pessoas. Uma reflexão aqui para nós, de Hudson Taylor, o seguinte: todos os gigantes de Deus foram homens fracos que fizeram grandes coisas para Deus, porque se estribaram no fato de Deus estar com eles. Jesus, ele fala em Mateus 28, que indo, batizando, ensinando, fazendo tais coisas, eu estarei convosco até a consumação dos séculos. Ou seja, por nós próprios, fica difícil de discipular alguém. Às vezes o tempo não nos ajuda, não é verdade? Como a gente coloca por aí. Mas quando nós nos esforçamos para fazer com todo esmero, discipular, formar alguém, nós vamos formar discípulos de Cristo. Olha que igreja maravilhosa teríamos se todos fossem bem discipulados. Seriam crentes sérios, trabalhadores na obra
de bons relacionamentos, excelentes pais, excelentes mães, e assim por diante, porque seriam bem discipulados. É verdade que de quase 100 pessoas, conforme temos aqui uma estatística, de quase 100 pessoas, pouquíssimas pessoas ficam na igreja. Porque é fácil levantar a mão, entre aspas. O difícil é permanecer. Então, para que alguém permaneça na igreja, além da sua fé em Deus, além dela crer em Deus, além de Deus estar com ela, essa pessoa precisa da igreja, discipulando, formando, para que ela entenda o seu compromisso com o reino de Deus e assim possa permanecer firme. Então, o que nós aprendemos na lição bíblica e também por várias estatísticas e informações, que nem todos permanecem por falta de discipulado. E os que permanecem, não colaboram de fato com a igreja, é porque não são bem discipulados. Há de convir comigo ainda que muitos podem aceitar Jesus, mas se não passarem por um discipulado sério, com toda aquela sistemática bíblica, a igreja vai até inchar, mas crescer de fato não vai. Então, onde a gente percebe que a urgência do discipulado e a importância está com que a pessoa se firme nos caminhos do Senhor, que ela permaneça firme nos caminhos do Senhor. Tem uma estatística da Dinocp Adipar que fala que 95% das pessoas que se convertem em nossas igrejas não sabem o que fizeram exatamente. Às vezes aceita Jesus no calor da emoção, às vezes aceita Jesus por conveniência. Então, enfim, ela precisa ser orientada. E a igreja muitas vezes é vítima de heresias, e a igreja muitas vezes está bombardeada por ensinos contrários, porque quando a pessoa se converte, ela vem trazendo consigo os seus preconceitos, as suas ideias religiosas, suas ideias próprias de qualquer religião, filosóficas. Mas a igreja, discipulando essa pessoa, vai fazer com que esses pensamentos errôneos, essas doutrinas equivocadas possam ser esclarecidas dentro de um discipulado. Também vai dar tantas raízes para as pessoas que lá aprendem a palavra por meio do discipulado, que elas estarão firmes o quê? Das heresias que surgem a todo momento, por todo lugar. Muitas vezes uma pessoa, ela em vez de ser discipulada, ela é destruída. Por quê? Ela aceita Jesus, e quem faz o lançamento dessa pessoa, faz mão dessa pessoa, é uma pessoa que não tem vida com Deus, não tem comunhão com Deus. Então, quem deveria discipular? Aquele que de fato já foi discipulado por Cristo. E aqui vale a pena entender, conforme também está no texto sagrado, só no grego, por exemplo, a palavra discípulo aparece mais de 269 vezes nos evangelhos e Atos. Mas o que é um discipulado de fato? O que é ser um discípulo? É ser o aluno da escola dominical? É ser o irmão que frequenta o culto de ensino da terça-feira, ou da quinta-feira, da quarta, no culto de doutrina da sua igreja? Não. Ser discípulo de fato é muito mais que ser aluno, é aprender com o mestre. Quem é o nosso mestre de fato? O nosso mestre é Jesus. É seguir as orientações bíblicas, é levar em conta os ensinos que foram deixados. Um exemplo, enquanto Marta se preocupava com essas coisas, Maria se preocupava em estar aos pés de Jesus. Quantos que estão se preocupando com tantas coisas nos dias atuais, mas não querem aprender nos pés de Jesus? Então você e eu que somos convertidos, que aceitamos Jesus, independente do nível ministerial, do cargo, da função na igreja, nós ainda podemos ser discipulados por Cristo. A cada dia somos discipulados. Então um crente que está continuamente envolvido com a palavra de Deus, conforme João 8,31, ele ainda continua sendo discipulado, porque na medida que nos relacionamos com Cristo, o nosso caráter ele vai sendo moldado e sendo moldado, nós vamos ter então uma vida mais parecida com Cristo. Um verdadeiro discípulo, ele parece com o seu mestre. Você se parece com Jesus? Os seus irmãos da sua igreja se parecem com Jesus? Os seus alunos de escola dominical se parecem com Jesus? Paulo vai dizer aos Gálatas: já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Ou seja, a vida que ele tinha agora estava em Cristo. Olhando para ele, via Cristo na pessoa de Paulo. Se você levar em conta a carta Pedrina, quando diz: crescei na graça, no conhecimento,
Quando uma pessoa de fato cresce na graça, no conhecimento, ela é moldada pelo caráter de Cristo, pelo conhecimento de Cristo. Quem olha para ela como se estivesse vendo o próprio Jesus, de uma pessoa transformada. Uma pessoa de fato que é discípulo de Cristo, é bem discipulada, é uma pessoa frutífera, não só no culto à noite, mas diariamente. Logo, se você tem ainda um aluno que não é frutífero, é sinal que ele está no começo da caminhada do discipulado. Tem muita coisa para fazer. Porque quando a pessoa de fato estiver discipulada, bem discipulada, ela vai dar frutos para glorificar o nome de Deus. Não somos salvos pelas obras, não somos salvos por aquilo que fazemos, mas por sermos salvos, praticamos boas obras, por sermos salvos, damos frutos, e os frutos permanecem. Também, conforme Lucas 14, 27, discípulo é aquele que assume a sua cruz e segue a Cristo. Não dá para ser discípulo de Cristo continuando fazendo a mesma coisa que queremos. O aluno, no caso o discípulo, faz o que o seu Senhor, o seu mestre orienta. Quem é o nosso mestre? Jesus. Nós temos várias orientações, vários ensinos, ordenanças no Novo Testamento para seguir. Logo, Lucas 14, 33 também reforça isso, que aquele que segue a Cristo, ele renuncia a si próprio, o seu interesse, ele nega a si próprio, toma a cruz para quê? Para seguir a Jesus, para fazer conforme está na palavra. Então é urgente de fato fazer discípulos hoje, não nossos, mas discípulos de Cristo. É urgente discipular, porque muitos estão com o Evangelho, vivendo um Evangelho muito raso. Muitos estão vivendo um Evangelho que não é o Evangelho de Cristo de fato. Muitos estão aceitando Jesus, mas não estão permanecendo. Outros não estão sendo transformadas. Então logo, o que a gente aprende nesta lição de número 12, que é a urgência do discipulado, é de acordo com as Escrituras. Então é necessário voltar às raízes, se permitir ser discípulo de Cristo, se permitir de fato ser discipulado por Cristo. Estamos aos pés de Cristo diariamente, e na medida que somos discipulados por Cristo, nós também discipulamos ao outro. Talvez você diga: eu não sou professor de escola dominical, eu não sou pastor da igreja, como que eu vou discipular alguém? Adote alguém. Quando alguém aceitar Jesus como Salvador, peça autorização, peça licença ao seu pastor, ao seu líder, e chegue até essa pessoa, se disponha a evangelizar essa pessoa por meio que do ensino da palavra. Aí você fala: irmão, mas discipular ou evangelizar? É porque quando você está discipulando alguém, você vai apresentar o Evangelho de Cristo, você vai apresentar a palavra. É como se a gente dissesse que enquanto você evangeliza, você discipula, enquanto você discipula, você evangeliza. Então é um trabalho paralelo, contínuo. Então logo é muito urgente. E aqueles que vêm na igreja, aceitam Jesus e não permanecem, às vezes tem dificuldade para voltar, não é verdade? Então, antes que a pessoa desista do caminho, desista da sua comunhão com a igreja, com Cristo, vamos lançar mão, fazer mão daquilo que Deus nos deu de ferramentas e alcançar essas pessoas com o discipulado, com o ensino da palavra, e que a nossa vida, o nosso testemunho, seja uma forma de discipular alguém. Que possamos ser dignos de imitação. Como assim imitamos a Cristo, as pessoas nos imitem a nós, mas não pensando em nós como um fim próprio, não sendo nós apenas um referencial para elas, mas sendo nós uma seta, que aponta para o caminho que é Cristo, João 14,6. Que possamos, conforme aí está nesta lição, entender o que é o discipulado, é entender que o discipulado colabora com o crescimento da igreja. O discipulado colabora com a vinda de Cristo. O discipulado colabora com um mundo melhor, com uma sociedade melhor. Uma igreja bem discipulada é uma igreja que cresce, é uma igreja sem tantos problemas como é de praxe, tem muitas igrejas. Então, formar discípulos é um compromisso nosso. Líderes, professores, irmãos em Cristo Jesus, para que essas pessoas tenham raízes, para que possam aguentar os vendavais, para que possam, diante de heresias, não sucumbir na fé, não desviar. Então,
esta lição ela por demais importante. Como discípulo de Cristo, cheio do Espírito Santo, batizado do Espírito Santo, podemos discipular alguém. Jesus, enquanto pregava, ele ensinava. Paulo, enquanto pregava, ele ensinava. Ele discipulava alguém. Então, olha a importância do discipulado. Ser cheio do Espírito Santo, ser pentecostal, ter dons espirituais, não é só para fazer culto ou para participar de cultos. Ter dons espirituais, ter unção, não é só para pregar com eloquência, não. Ou para passar revelação, para ser curado no dom de cura, não. Ser cheio do Espírito Santo, ser batizado também é para ser instrumento de Cristo, para discipular outras pessoas. Até porque o Evangelho de Cristo não se trata só de pregar, só de batizar, e sim pregar o Evangelho, e sim anunciar o Evangelho, e sim batizar pessoas, mas também discipular. Ok? Pense nisso, faça sua reflexão, faça aí o questionário final da lição. Também visite o canal, o portal EBD Interativa. Lá tem dinâmicas que você sem dúvida pode aplicar na sua escola dominical, aplicar aos seus alunos, né? Dá até atividades extra-sala para que eles possam fazer, ok? E com isso a igreja do Senhor vai avançando cada vez mais. Você que gostou, deixe o seu like no canal. Você que tem um comentário, né, a favor ou contra, deixe aí o seu comentário. Você que quer complementar também é muito bem-vindo, tá bom? Que Deus te abençoe. Até a próxima lição bíblica da Escola Dominical. Deus te abençoe no nome de Jesus. Lições Bíblicas Adultos.